Boa tarde, alunos e alunas do sexto ano. Espero que todos estejam bem, que todos estejam realizando as atividades, prestando atenção nos conteúdos, nos assuntos que estão sendo abordados. Qualquer dúvida que surgir, caso vocês tenham dúvidas em algum assunto anterior, podem falar comigo, certo? E hoje nós vamos para a nossa 14ª aula, que tem como assunto conotação e denotação. Antes de falar sobre o conceito de denotação e conotação, eu vou falar um pouco sobre linguagem. A linguagem é o maior instrumento de interação entre sujeitos socialmente organizados. Isso porque ela possibilita a troca de ideias, a circulação de saberes e faz intermediação entre todas as formas de relações humanas. Então, a linguagem faz com que nós, seres humanos, se relacionem uns com os outros, faz com que nós nos relacionamos com os nossos semelhantes. A linguagem é responsável pela interação que existe na sociedade, é responsável pela circulação dos saberes, dos conhecimentos. Uma pessoa, quando conversa com outra sobre determinado assunto, tem uma troca de conhecimentos, né? Então, a linguagem ela é responsável por tudo isso, por todas as interações, por todas as relações, né? Todo passar de conhecimentos um para o outro. Então, a linguagem ela exerce um papel fundamental na sociedade. Quando queremos nos expressar verbalmente, seja de maneira oral, através da fala, ou seja na forma escrita, recorremos às palavras, expressões e enunciados de uma língua, os quais atuam em dois planos de sentido distintos. O plano denotativo, que é o sentido literal, o sentido propriamente dito da palavra, e o plano conotativo, que é o sentido figurado, um sentido diferente daquele normal que a gente conhece. Então, se expressar verbalmente quer dizer se expressar através de palavras, né? Porque, como vocês sabem, existe a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Linguagem verbal é aquela que usamos palavras para nos expressarmos, e a linguagem não verbal é aquela que há imagens, desenhos, gestos, não é isso? Então, a linguagem verbal, ela tem duas modalidades. A oral, que é pela fala, quando a gente está falando, a gente está falando palavras, e na escrita, quando a gente escreve, a gente também usa palavras. Por isso que é verbal. Então, a linguagem verbal pode ser denotativa, sentido literal, propriamente dito, e conotativa, sentido figurado, diferente daquele sentido normal. Mais à frente vocês vão perceber isso melhor. Denotação. Quando a linguagem está no sentido denotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido literal, ou seja, o sentido que carrega o significado básico das palavras, expressões e enunciados de uma língua. Em outras palavras, o sentido denotativo é o sentido real, dicionarizado das palavras. Então, denotação é a linguagem que tem o sentido real, dicionarizado. O que quer dizer dicionarizado? É a palavra, o sentido das palavras ao pé da letra. Por isso que aí do lado de denotação eu coloquei um desenho de um dicionário para vocês lembrarem. Denotação é o sentido dicionarizado. As palavras possuem seu sentido real. De maneira geral, o sentido denotativo é utilizado na produção de textos que tenham função referencial, cujo objetivo é transmitir informações, argumentar, orientar a respeito de diversos assuntos, como é o caso dos gêneros reportagem, editorial, artigo de opinião, resenha, artigo científico, ata, memorando, receita, manual de instrução, bula de remédio e entre outros. Então, em todos esses gêneros, vão ser usados o sentido denotativo das palavras. Por quê? Porque são textos
Não literários são textos que possuem uma função referencial. Eles têm função de transmitir alguma informação, explicar alguma coisa. Então, todas as palavras usadas nesses textos, elas vão ter o sentido real, não vão ter sentido diferente daquele normal que a gente já conhece, certo? Nesses gêneros textuais, as palavras são utilizadas para fazer referência a conceitos, a fatos, a ações em seu sentido literal. Ok? Exemplos, vamos aos exemplos. A professora pediu aos alunos que pegassem o caderno de geografia. Sentido literal, nenhuma palavra com sentido diferente, todas as palavras com sentido real, de acordo com aqueles que a gente já conhece. Próximo exemplo. A polícia capturou os 3 detentos que haviam fugido da penitenciária de Santa Cruz do Céu. Mesma coisa, nenhuma palavra está fugindo do seu sentido real. Todas possuem um sentido que todos nós conhecemos. Amor, forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Mesma coisa. Frase, dita com palavras no seu sentido denotativo, dicionarizado. Nenhuma com sentido diferente daquele normal que a gente conhece. O que vai acontecer de forma diferente no sentido conotativo, que já já vocês vão ver. Conotação. Quando a linguagem está no sentido conotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido figurado, ou seja, aquelas cujas palavras, expressões ou enunciados ganham um novo sentido em situações e contextos particulares de uso. Então, um novo sentido sobre determinada palavra vai surgir, diferente daquele normal que a gente conhece. O sentido conotativo modifica o sentido denotativo, literal, das palavras e expressões, ressignificando-as. Então, o sentido conotativo, a conotação, vai ressignificar determinada palavra, ressignificar determinada expressão, dando um novo significado àquela palavra. De maneira geral, é possível encontrarmos o uso da linguagem conotativa nos gêneros discursivos textuais primários, ou seja, nos diálogos informais do cotidiano. Entretanto, são nos textos secundários, ou seja, aqueles mais elaborados, como os textos literários e publicitários, que a linguagem conotativa aparece com maior expressividade. A utilização da linguagem conotativa nos gêneros discursivos literários e publicitários ocorre para que se possa atribuir mais expressividade às palavras, enunciados ou expressões, causando diferentes efeitos de sentido nos leitores, ouvintes. Então, a linguagem conotativa, ela vai estar presente principalmente nos textos discursivos, literários e publicitários. Por quê? Nos textos literários, poemas, por exemplo, as pessoas se inspiram em sentimentos, se inspiram em algum fato triste, algum fato feliz, e determinadas palavras podem ser usadas com sentidos diferentes para expressar um sentimento diferente. Entenderam? E nos textos publicitários também ocorre o mesmo, porque às vezes as pessoas usam as palavras para fazerem a publicidade, para informar determinado produto, usam palavras que elas sejam responsáveis por expressar determinado produto de uma forma que convença o consumidor a ir lá, a consumir determinado produto, caso seja relacionado a algum produto. Entenderam? Então, vocês vão ver exemplos aqui. Exemplo. Leia um texto do poema Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, de Luís Vaz de Camões, e observe a maneira como o poeta define a palavra sentimento amor, utilizando a linguagem conotativa. Então, prestem atenção que esse texto é um texto muito importante para a literatura brasileira. E ele carrega uma carga sentimental tão grande que vocês, ao eu ler aqui o texto para vocês, vocês vão observar, né, a linguagem conotativa presente nele. Porque ele vai dar
um significado da palavra amor diferente daquele que a gente conhece. Então vamos lá. Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode ser o favor? Nos corações humanos, amizade. Se tão contrário a si é o mesmo amor. Então, é de Luís Vaz de Camões, foi do século XVI. Como é que no texto diz que amor é fogo que arde sem se ver? Como é que esse fogo vai arder e a gente não vai ver? É ferida que dói e não se sente. Como assim o amor é uma ferida? Como é que essa ferida vai existir ali e não vai doer? Ninguém vai sentir. É um contentamento descontente. Como assim? Tá contente ou não tá contente? Então percebam que essas palavras que estão em negrito, coloquei aí para vocês esse esquema, que vai ajudar também na diferenciação entre denotação e conotação. Então lá em cima tem a linguagem, que ela pode ser denotativa e pode ser conotativa. A denotativa apresenta o sentido não figurado, ou seja, o sentido literal, que opõe-se ao sentido figurado, que faz parte da conotação. O sentido não figurado, sentido literal, é mais comum em textos não literários, textos informativos, como aqueles que eu citei no exemplo lá da explicação. Já o sentido figurado é mais comum em textos literários. Textos como poemas, como publicidade, certo? Então vamos para a nossa atividade. Hoje eu estou apenas iniciando o nosso conteúdo. Na próxima aula, irei dar continuidade e explicar mais algumas coisas e ver se realmente vocês estão dominando o assunto. Nessa atividade, é bem simples o que acontece. Identifique o sentido denotativo ou conotativo de cada uma das seguintes frases, utilizando para tal as iniciais das palavras. Então, aí embaixo tem 20 frases, nesse slide e no próximo. Nessas 20 frases, vocês vão ler, analisar se as palavras estão no sentido denotativo. Se estiverem no sentido denotativo, vocês coloquem a letra D. Ou se estão no sentido conotativo, letra C. Exemplo, vocês vão pesquisar em livros, revistas ou na internet e registrar no caderno de vocês um exemplo de um texto com sentido conotativo e um exemplo com um texto de sentido denotativo, certo? Então é simples, a primeira questão e essa outra questão. Qualquer dúvida vocês podem me procurar. Então, bons estudos e até mais.